Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver, então, acessando este vídeo. Turminha, nós estamos, então, fazendo uma sequência, né, de vídeos sobre as cruzadas, né? Sobre a primeira, segunda e terceira cruzada. E nós fizemos, então, esse primeiro sequência que nós fizemos, foram então da primeira cruzada, né? Agora nós estamos iniciando a segunda. Beleza, gente? Apresentação, eu sou Denilson Barbosa, acadêmico de História. Vem comigo. Galera, o ano é de 1099. Né? Jerusalém, então, é conquistada pelos cruzados. E os cruzados requisitaram tudo aquilo que estava dentro da cidade, inclusive os templos muçulmanos, os lugares sagrados, tudo aquilo dali então foi tomado pelos cruzados, né? Foram então, desde o ano de 1096, né, foi o ano que iniciou a partida, né, dos cruzados rumo a Jerusalém. Durante esse trajeto, grandes coisas aconteceram, né? Atos terríveis aconteceram durante esse trajeto. A pergunta é: o que na verdade caracteriza a primeira cruzada? O que caracteriza a segunda cruzada? E o que caracteriza a terceira cruzada? Né? É a caminhada? É o caminho que tomaram? É as coisas que eles fizeram? O que caracteriza a primeira cruzada é quando o Papa Urbano II ele reuniu aqueles cruzados na Europa para reconquistar então a Terra Santa, né, Jerusalém. Então aquele trajeto de 5.000 quilômetros, né, durante então esses 3 anos, essa caminhada durante 3 anos, grandes coisas aconteceram durante essa caminhada. Então isso é o que caracteriza a primeira cruzada. Né? A segunda cruzada é que, após a tomada, né, de Jerusalém, né, pelos cruzados, então os muçulmanos vão fazer o contra-ataque. Então isso é o que caracteriza a segunda, e é sobre este assunto que nós estamos então iniciando agora. Né? Porque logo após então a tomada de Jerusalém, né, os muçulmanos eles já começaram então a estar planejando um novo contra-ataque. Só que eles não estavam preparados para fazer esse contra-ataque, né? Porque existia divisões dentro do mundo muçulmano. Né? Eles não eram um povo totalmente unido. Por que eu digo assim? Porque eles eram fortes, muito fortes, porém eles eram fracos. Eles eram fortes quando unidos, mas eram fracos porque era um povo dividido. Porque logo após então a morte de Maomé, né, houve então várias facções dentro do islamismo que separaram, que dividiram eles. Então, por conta disso, eles enfraqueceram. Tá? Para que o reino muçulmano pudesse então estar tomando de volta Jerusalém, o reino de Jerusalém, o que era necessário então ele estar fazendo? Vai ser necessário então eles levantar um grande líder único que conseguisse então fazer com que todo o povo muçulmano lutasse debaixo de uma mesma bandeira. Ou o termo que nós usamos, lutar, né? Que nós estamos falando do jihad. Né? Jihad significa justamente isso, luta, né? Então era preciso então levantar esse grande líder, um líder único que tivesse uma visão apenas, né? A visão de luta, a visão do jihad. Né? Vale lembrar que para os muçulmanos Jerusalém era muito sagrada, e os cruzados, quando eles investiram sobre Jerusalém e conquistaram a terra de Jerusalém, a terra onde o Messias havia sido crucificado, os cristãos cruzados, eles
profanaram vários lugares muçulmanos, né? Entre eles uma mesquita chamada Al-Aqsa. Al-Aqsa, o que eles fizeram ali? Eles transformaram aquela mesquita num estábulo para cavalos, né? Então eles eles realmente jogaram pesado, né? Na cúpula, por exemplo, na cúpula do monte, né, no Carlos do Rochedo, o que eles fizeram ali? Eles tiraram aquele símbolo do muçulmano, né, e colocaram um símbolo cristão. Tiraram aquele símbolo muçulmano, que era a meia-lua, né, e colocaram a cruz, né? Veja, gente, então foi profanado um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos, né? E os muçulmanos, eles ficaram muito pasmados a maneira como os cruzados tomaram Jerusalém, né? Uma cidade bem ali perto, né, em Damasco, né, milhares de muçulmanos, eles choravam pela perda de Jerusalém, pelas vidas. Os damascenos, eles choravam pelas vidas, né, que foram da maneira mais horrenda, né, não só decapitação, esquartejamento, pessoas sendo queimadas. Então, uma maneira mais absurda do que a outra, né? Então, os damascenos, eles realmente, o povo de Damasco, eles ficaram escandalizados, horrorizados, né, pela maneira como foi tomada, e eles planejavam já um contra-ataque, né? Lembrando também, né, de acordo com o historiador Ibn al-Athir, eu vejo assim, né, lendo, né, uns relatos sobre ele, que tudo ali em volta de Jerusalém, os estados, as vizinhanças de Jerusalém eram muçulmanas, né? Então, não era muito interessante qualquer cruzado sair para fora das muralhas, que era perigoso, né? Eles tinham que sempre estar unidos ali perto, porque realmente os muçulmanos, eles só precisavam de um vacilo, né, dos cruzados para eles poderem estar atacando, né? Então não era aconselhável. A Igreja Católica, durante esse tempo todo, ela fez alguns pedidos, né, para que os povos europeus tivessem vindo para Jerusalém, né? E durante esses pedidos, que essas chamadas caravanas, né, essas caravanas estavam vindo para Jerusalém, né, elas eram atacadas, né? Os muçulmanos não perdiam tempo, né? Ibn al-Athir, ele fala ainda, né, que logo após a morte então de Maomé, né, logo após de Maomé, duas doutrinas antagônicas foram criadas, né? Elas surgiram logo depois que Maomé, logo após a morte de Maomé, então surgiu essas duas doutrinas antagônicas, né? Uma é a facção Shia, né, que ela domina a região ali do Cairo, né? E a outra é a ortodoxa Sunni, né, que ela domina Bagdá, né? E essas duas facções, não, então você veja bem, são duas facções, são dois pensamentos, dois líderes separados. Você entende então que o que nós estávamos falando agora minutos atrás, por causa desta separação, enfraquece o grupo todo, né? Era necessário então ele estar sendo unido, né, na verdade, debaixo de uma mesma bandeira, né, uma mesma visão, né? Porque para derrotar os cristãos era preciso isso, um líder único, forte, né, que unisse os muçulmanos num mesmo olhar, num mesmo ponto de vista, numa mesma bandeira, tá? Jerusalém, no caso do ponto de vista muçulmano, era um lugar assim totalmente sagrado, né? Porque foi ali que Maomé ascendeu ao céu, né? Foi ali que Maomé ascendeu ao céu. Então, para os cristãos, era um lugar, a terra onde o Messias havia sido crucificado, né? E a Igreja Católica, ela estava pedindo constantemente, então, vindas de europeus para Jerusalém,
né? E aqueles que conseguiam chegar, aqueles que estavam chegando, as pessoas que moravam dentro de Jerusalém eram obrigados a estar recepcionando, ou então acolhendo as pessoas novas que estavam chegando, tá? Porque Jerusalém, na verdade, ela se tornou um grande centro comercial e espiritual, tá? E assim, cristão, espiritual cristão, né? E como se havia já de esperar, né, eles trabalhavam muito com souvenirs, né, sobre a cidade. Por exemplo, vários tipos de souvenirs eram trabalhados ali. Nós vamos dar um exemplo, porque não é a nossa meta, né? Então, gente, a conquista, por exemplo, de Jerusalém pelos cruzados foi da maneira horrenda, certo? Porém, os cruzados tomaram toda Jerusalém, tudo aquilo que existia. Quando muçulmanos estavam ali, agora os cruzados assumiram, eles também faziam. Entre uma dessas partes, está os hospitais, as culinária, tudo então voltou então para os cruzados. Gente, falando dos hospitais, ali desses hospitais formou um grupo bem interessante que vocês vão entender. De um dos homens do povo da igreja lá em Jerusalém, na época então da conquista da primeira cruzada, logo após, né? Então precisava de um grupo de pessoas para poder estar cuidando dos feridos, dos doentes, né? E existia o hospital ali, né? Que os cruzados tomaram conta desse hospital também, certo? Bom, como chegava muitos visitantes, vinha caravana constantemente para Jerusalém, então, e precisava de uma segurança, então esses homens que tomavam conta dos hospitais, eles fizeram voto de castidade à Igreja Católica, né? E eles montaram então um grupo chamado hospitalares, né? Os hospitalares, eles fizeram um trabalho de um exército de soldados. O que eles faziam? Eles estavam conduzindo as caravanas que vinham para Jerusalém em segurança, tá? Eles eram homens de batalhas, né? Com experiência. Então, só que eles voltaram isso aí para o serviço da população, das pessoas, né? Então, cria-se ali em Jerusalém os hospitalários, né? E Jerusalém, eles fizeram assim, formaram quatro estados para estar fortificando assim a presença europeia naquele lugar, né? Entre esses quatro estados, né, foram as terras que eles conquistaram, de Edesa, de Antioquia, de Trípoli e o reino de Jerusalém, tá? Então, esses quatro estados, eles, em volta de cada uma delas, foram construídas edificações para poder estar caracterizando o que os europeus estavam ali, né? Então, castelos foram construídos, né? Entre um desses castelos, né, que eu particularmente eu acho muito bonito, né, o lugar eu fascino, né, os chamados castelos dos cavaleiros, né, eu acho muito bonita aquela edificação. Então, os hospitalários, eles serviam o quê? Para poder estar protegendo os peregrinos para Jerusalém, né, e de volta também, né? Então, os hospitalários, eles trabalhavam em cima disso, né? De cuidar. Inclusive, até as construções, por exemplo, que se faziam em volta dessas cidades-estados, né? Que essa cidade-estado não era só edificações, no caso, conforme eu falei, castelos que eram feitos, né? Formaram-se fazendas ali em volta também, né? E logo, Jerusalém, ela passou então a ser totalmente cristã, né? E ela atraiu muitos e muitos peregrinos, né? De maneira que a vinda para Jerusalém, nas visitas europeias para Jerusalém, mas era por causa do Santo Sepulcro, né? Que as pessoas gostariam de ver, inclusive eu também quero ver.
o Santo Sepulcro. Então são lugares, é fantástico. Para um historiador seria muito bom fazer uma visita a um lugar como Jerusalém, né? Então, gente, um outro grupo foi formado para que pudesse então estar protegendo esses peregrinos desde a Europa até chegar em Jerusalém, né? Um outro grupo, né, são, no caso, os Cavaleiros do Templário, né? Porque quando fizeram então conforme nós falamos, a cidade, os estados, né, formaram esses estados, em volta desses estados criaram-se fazendas, né? Então essas fazendas, no caso, existia um lorde que tomava conta de cada uma delas e as pessoas que viviam abaixo do comando daquele lorde, né, por causa das terras que eram dele, né, na verdade passado para ele. É quase a mesma coisa da visão da Europa, né? Nos feudos, por exemplo, né? Mas não é só uma mera lembrança, só, tá? É uma comparação. Mas então esses lords, eles tomavam conta então das terras deles. Mas quando Jerusalém, né? Quando o reino de Jerusalém, o rei precisava então de um apoio, esse lord reunia então os seus cavaleiros, né? Que iam então a serviço do rei, tá? Então, é por isso que os cavaleiros ou templários, né? Eles trabalhavam para a cruz, né? E para os muçulmanos era tudo ultrajante, né? Porque quando eles atacavam os muçulmanos, eles atacavam para matar, né? Então, enquanto isso, os muçulmanos iam levantando, então, estavam trabalhando, né, para levantar um novo líder. Mas aí acontecia aquele mesmo problema que nós falamos nos vídeos, no início desse vídeo, né? Eles brigavam muito entre si, eram fracos por conta disso. Cada um tinha uma visão servindo, cada um queria ser líder, né? Eles não tinham um líder comum. E ia ser necessário então estar levantando esse novo líder, né? Esse novo líder para poder estar então levando os muçulmanos a essa batalha, ao jihad, né? que seria significado de luta, né? Então, gente, o jihad, ele logo no início do século XII, a bandeira do jihad vai unir nos nossos vídeos, né? Logo no início do século XII, a bandeira do jihad, você vai ver que ela vai unir todos os povos muçulmanos, que nós vamos estar falando agora no próximo vídeo. Beleza, gente? Então eu agradeço, galera, pela sua atenção até agora, certo? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, tá? Vai ficar aí embaixo do vídeo aí o meu e-mail também, se você precisar conversar comigo por algum motivo, fique à vontade. Beleza, gente? Eu só vou estar desativando só os comentários, tá? Porque esse vídeo, ele tem... a ideia dele é de trazer informações. Beleza, gente? É apenas isso, né? Mais nada. E se você quiser fazer algum comentário, precisar de alguma informação ou conversar comigo, tá o meu e-mail aí embaixo, tá? Então, galera, fica à vontade e eu agradeço pela sua atenção, tá? E até o próximo vídeo, então. Beleza, gente?